Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês aqui a respeito do coletivo Ouro Preto, que traz uma revisão histórica aqui na nossa cidade de Ouro Preto e que serve como um palco para que a gente possa falar um pouco sobre os antepassados nossos e todo o legado que eles deixaram aqui na nossa cidade. O coletivo Ouro Preto vem falar de uma ressignificação desse papel dos povos negros aqui na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. E aqui a gente vai ter um prazer de poder bater um papo com vocês e falar um pouco mais sobre esse conceito que surge aqui na Mina do Veloso após a gente fazer esse trabalho de reconstrução desse espaço de memória, esse espaço de trabalho, onde, na minha visão, a maior obra de engenharia de Ouro Preto está guardada, feita toda ela de forma manual e de onde saíram toneladas e toneladas de ouro. Então, desse ponto de inflexão da história, a gente cria o conceito Ouro Preto, que mostra esse outro lado dos povos negros, essa outra forma de enxergar a contribuição que eles deram para a formação do nosso país e do mundo, né, de uma forma geral. Então é um prazer, eu sou o Du Evangelista e vamos estar aqui com vocês nesse bate-papo. Então, eu sou Sidneia Santos e junto com esses dois malungos aqui, um da engenharia, um da filosofia, eu da história, a gente teve consciência da necessidade de se criar esse movimento que brotou aí na cabeça do Douglas de botar um T na palavra ouro e virar outro e fazer que Ouro Preto conhecesse essa outra história, que na verdade é a sua verdadeira história, que é a história do povo preto, é a história do povo indígena, é a história do povo que foi empurrado para as periferias, onde antes eram áreas de mineração. A gente, em 2022, vai comemorar 100 anos da passagem dos modernistas por Ouro Preto. E esse comemorar é bem entre aspas, porque é justamente a partir do Brasil República, é a partir da chegada do século XX, é a partir da criação desse discurso de governo, de se criar uma identidade nacional, que mais invisibilidade ainda a história dos povos negros e indígenas passam a ter. Passam a nos tratar como folclore, como exóticos e não como partes construtoras da cultura e da sociedade brasileiras. Então, a partir de 2014, quando o Du inaugura a Mina do Veloso, várias respostas que a gente não teve ao longo da vida, a gente encontrou aqui. Então, para nós, a Mina do Veloso é o nosso quilombo urbano. É onde hoje é possível contar, a partir de uma visita dentro da galeria ou a partir de tudo que a gente tem aqui fora, essa outra história, não só da cidade de Pedra e Cal, mas de um município gigantesco que é o município de Ouro Preto. E fico extremamente feliz, né, de poder estar aqui ao lado desses dois grandes parceiros aqui e o processo de amadurecimento, né, como a Cid bem disse, a partir de 2014. Inicia a pesquisa, primeiro o Du e a Cid, eu chego um pouco depois, e aí a gente vai conseguindo ler coisas que não estavam escritas, vamos dizer assim, né? Então o Du traz primeiramente as informações da engenharia, demonstrando a partir de visualmente, tatilmente, né, a existência de uma inteligência de um povo que até então a história apresentou ele pra gente, até aquele momento ali, né, apresentava ele como uma espécie de ser-objeto, né, que havia sido vendido e usado para coisas várias, né, coisas diversas, mas que não precisava da inteligência para ser executado. Então, quando a gente olha para essa cidade, entende que aqui é um local onde se extraiu uma grande quantidade de ouro, e aí o papel que foi dado para o ouro na história, né, que ele é o regulador da riqueza universal. Então, como que esses indivíduos que são capazes de extrair esse mineral do
solo, né? Que se fosse uma coisa fácil, ele não seria regulador de riqueza, né? Então a gente, posso dizer que assim, quando a gente consegue acessar essa ideia de um outro preto, a gente está afirmando uma situação que a história nos negou até aquele momento, né? A gente precisa se dar conta de que é necessário falar de uma outra forma desse sujeito para que a partir daí a gente consiga restaurar a autoestima, né? Pensar na vida de fato, né? E não se entendendo enquanto descendente de seres que foram vendidos enquanto objeto, né? Que é assim que a história aponta para a gente o tempo todo, né? Essa questão da autoestima que você fala, principalmente para a gente que é daqui do Veloso, o papel da mina ele foi fundamental para essa mudança da autoestima da comunidade do Veloso. Porque a gente cresceu com esse estigma, né? Preto, pobre da periferia. Então, é como se a gente não tivesse sabedoria, como se a gente não tivesse cultura, como se a gente não tivesse conhecimento. Enquanto a gente estava envolto aqui no nosso mundo, né, da escola Alfredo Baeta, a escola Barão de Camargos, à época, a gente não percebia essa crueldade. Mas a partir do momento que você precisa mudar de estágio, e por exemplo, no nosso caso, a gente precisou acessar o ensino médio em outras escolas que não eram escolas próximas da nossa comunidade, ficou muito visível onde era o nosso lugar naquela escala. E o nosso lugar naquela escala era na base da escala. Não nos queriam no topo. Então, quando vem, em 2014, essa coisa da mina, vem também um novo significado para essa comunidade, que é de entender a importância desse lugar, a importância histórica desse lugar. Por que quando alguém derruba um pedaço do muro de Mundel, a gente fica bravo e quer que esse muro seja reconstruído? Porque esse muro é tão ou mais patrimônio quanto a cidade que está edificada lá embaixo. Então, por isso, né, essa importância de entender a mina como também um balizador da autoestima da comunidade onde ela está inserida. Isso ficou muito visível, assim. O quanto as pessoas hoje têm orgulho de falar, eu sou do Veloso. Né? E eu tenho orgulho de falar que eu tenho um umbigo enterrado aqui. Eu sempre falo que eu sou nascido de parto normal, né, em casa, lá onde minha mãe mora ainda. E aí a tradição era pegar o umbigo da criança e enterrar para que ela tivesse sorte. Pé de rosa, na roseira. Então eu tenho esse orgulho de dizer que eu sou dessa geração que tem um umbigo enterrado aqui. E que durante a minha vivência toda, como esse Sidney falou, sempre estudando nas escolas aqui do bairro, as escolas que os próprios pais e mães que criaram, não era uma iniciativa do Estado, era uma iniciativa dos próprios pais. E a gente começou a estudar nessa escola e o pré-primário do João Bolinha era dentro de uma estrutura de apuração de ouro, que a gente chama de mundel. A gente passava pela parede do mundel e via toda aquela estrutura e falavam, isso é coisa dos antigos, é coisa dos escravos. E isso passou na infância nossa toda. Eu fui estudar no Dom Pedro, o Dom Pedro já é próximo à Praça Tiradentes de Ouro Preto, então lá eu tive contato com os filhos da elite, lá eu comecei a ver que tinha diferenças sociais entre as pessoas, porque a gente ia a pé, né, 3 quilômetros daqui até na praça, era pertinho pra gente ir, então a gente ia a pé e chegava lá, via crianças chegando de carro, eu ficava achando estranho, as pessoas moravam no centro da cidade, próximo à escola, iam de carro para a escola, enquanto a gente ia andar 3 quilômetros. E era uma escola pública que atendia a elite. Né? E era uma escola pública. E aí eu comecei a ver essas diferenciações e tudo mais, só que eu ainda não tinha me tornado negro. Eu só fui me tornar negro em Ouro Preto, que foi uma das cidades que mais utilizou, né, vamos dizer, o conhecimento, a sabedoria africana para tirar ouro, para construir todo o patrimônio edificado. Tudo tem conhecimento e tem a mão dos povos negros. Só que isso não é mostrado para a gente. Ao longo da minha vida inteira, quando falavam em trabalhos de educação patrimonial, levava a gente até esses templos, esses casarios, nunca se falava do negro, nunca, nunca. Então eu não via a marca dos povos negros aqui, então eu nem me sentia negro. E na verdade, quando a gente via alguma marca referente à nossa história, era grilhão, era corrente, era objeto de tortura. Exatamente. Ainda hoje, a representação museal que o Ouro Preto traz é uma representação museal que não dignifica a presença africana e indígena aqui. Exatamente. Né? E é forçada, né, nesse trabalho de educação patrimonial. Agora, há pouco tempo, isso a gente vê mudando um pouco, até mesmo depois da mina, a gente tem feito alguns trabalhos de educação patrimonial para mostrar esse outro preto, que é essa outra Ouro Preto também. Né? Porque a cidade de Ouro Preto, o município de Ouro Preto, é muito maior e tem todo esse legado.
africano em todos os lugares que você vai. Então, a gente, além de falar desse outro lado do ser humano que teve aqui, que construiu tudo, a gente mostra nessa outra cidade que não nos apresentam, né? É legal falar da questão dos vestígios que aqui tem, né? Porque assim, você falar da questão dos papéis dos povos africanos em outros lugares, às vezes a gente encontra certa dificuldade em encontrar vestígios que comprova a genialidade desses povos. E Ouro Preto está repleta de vestígios, né? Então, como o Du bem disse, de ponta a ponta, aqui da sede, né, e vários distritos, né, todos os distritos, né, você consegue encontrar algum vestígio que de alguma maneira testemunha esse momento histórico, né? E aí é interessante um paralelo, assim, né, que assim, quando o território que vai virar Vila Rica depois é encontrado, em torno de 1698, exatamente quando na história começa-se a cristalizar a diferença de servo e escravo, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos haviam brancos e negros mais ou menos na mesma situação. Só que o servo, ele tinha um período lá que ele pagava sua dívida e ficava liberto. O negro não, ele estava condenado a ser perpetuamente escravizado. Então precisava criar essa diferença, né? Então cria-se essa coisificação do negro lá em cima, no norte, mas enquanto isso aqui no sul, esses mesmos indivíduos, né, ou indivíduos vindos desse mesmo continente, ele vai estar aqui extraindo ouro que vai virar esse balizador de riqueza, né? Então, Ouro Preto representa um paradoxo na história, né? Exatamente no momento em que se quer apagar, que se quer colocar esse indivíduo enquanto um ser objeto, um ser que não significa nada, é exatamente quando ele está dando o maior testemunho da sua potência, vamos dizer assim. É muito importante dizer que não existiria a Vila Rica do Ouro Preto se não existissem os povos negros e, por obviamente, os povos indígenas. Sem os povos indígenas, as bandeiras jamais adentrariam esse território. E sem os povos negros, as serras jamais seriam lavradas e escalavradas para se tirar esse ouro. Porque os povos que dominavam a mineração, a metalurgia e a siderurgia não eram os povos originários de Pindorama. Os povos originários de Pindorama, nesse momento, eles estavam em uma outra fase cultural e social que não era a fase da mineração. Eram povos nômades, povos reclusos das florestas, povos que abriam caminhos, tanto que o Brasil é todo entrecortado por esses caminhos, né? Que os bandeirantes hoje levam nome, Raposo Tavares, Fernão Dias, mas na verdade tudo eram caminhos que os povos indígenas já tinham aberto, porque eles circulavam, eles tinham contato com outras tribos, até dos que hoje são os nossos países vizinhos. E quando chega essa invasão portuguesa a partir de 1500, e o ouro só do leito do rio já não é suficiente para conter a ganância, é preciso trazer de fora quem já conhece os mecanismos para fazer essa extração. E é quando povos, né, da região aí de Gana, Togo, Benin, Nigéria, Burkina Faso, chegando até as regiões de Gabão, Angola, Congo, e mais tarde a rota maior, que é a rota de Moçambique, vão ser trazidos para cá. Hoje a gente já não engole mais esse discurso, por exemplo, do Aleijadinho, que na verdade se ele fosse um homem branco talvez ele nem tivesse esse apelido, ser referendado apenas como filho de Manuel Francisco Lisboa. É preciso saber quem era a mãe dele, porque muito provavelmente foi com a mãe e com os outros pretos que eram companheiros ali, colegas, né, da mãe no processo de trabalho, que ele aprendeu a lida com a pedra e sabão. Não foi com o pai branco português. Onde tem pedra e sabão na Europa, por exemplo? Então, esse decolonizar, ele é cada dia mais necessário. Embora a gente tenha a Lei 10.639, que é de 2003, a 11.645 de 2008, a gente vê cotidianamente no trabalho do Coletivo Ouro Preto a necessidade dessas leis saírem efetivamente do papel e ocuparem os bancos das escolas, desde a educação básica até o ensino superior. Sim, só para... É uma questão que é importante a gente trazer para a conversa, né? A gente pensar um pouco sobre a função da linguagem, né, dentro desse contexto. Como a Cid bem disse, as ruas receberam nomes de bandeirantes, né? Assim como o índio recebeu esse nome pelo europeu.
E o negro também recebeu esse nome dado pelo europeu. Nem o africano deu-se o nome de negro e nem o índio se deu o nome de índio, né? Então, por que lidar com a questão da linguagem? Porque é tão importante a gente lidar com a história dentro dessa outra perspectiva, né? Porque esse processo está ligado totalmente à questão da saúde mental, né? Porque quando é trabalhado uma visão de um tipo de um ser humano, né? Dentro dessa questão da diferenciação da raça, você constrói uma espécie de enjaulamento do espírito desse ser humano, né? Então, se ele não se dá conta que ele está dentro de uma jaula, ele vai viver a vida inteira enjaulado. Então, ele vai ter uma série de dificuldades em lidar com a existência, exatamente por conta desse estigma que é colocado. Então, quando a gente consegue acessar esses vestígios, igual a gente acessa em Ouro Preto, você consegue destrancar essa jaula. Não é garantia de que esses indivíduos sairão de suas jaulas, mas pelo menos ele vai saber que ele está dentro dela. E aí ele, por si, né, ele pode escolher ou não o que ele vai fazer daí para frente. Que é aí que eu considero que é a principal função de iniciativas como aqui a Mina do Veloso, né, que é de fato apresentar uma perspectiva de história que dá à pessoa a oportunidade de entender essa importância dos outros povos, né? E de entender também que há uma maquinação histórica aí feita de 1800 para cá pelos europeus e que o que nós vivemos hoje é fruto disso. E também é importante dizer que o momento que a gente vive hoje, a gente está numa situação que a condição do negro, ela não é uma condição mais só de quem é da pele escura. E ao a gente acessar a história das pessoas de pele escura, dos africanos, que é quem é chamado de negro no primeiro momento, a gente talvez consiga reverter essa catástrofe que a gente está nela, né? Tipo, porque se a gente pensa num futuro hoje, a gente pensa num abismo, numa armadilha que está pronta para nos engolir. Então, se a gente não acessa outras informações, se a gente não reinventa a nossa forma de lidar com a realidade, a gente não tem uma boa perspectiva de futuro. E aí aqui eu acho que é um lugar para isso. Acho só que vale a pena destacar que quando você fala vestígios, você não está falando só dos vestígios arqueológicos lá no Alto da Serra. Você está falando de vestígios aqui na Praça Tiradentes, numa sacada com símbolos adinkra, numa portada feita em cantaria com um adinkra bem escrachado lá dizendo: nós estivemos e estamos aqui. Não se diz Decodifiquem. vestígio no texto do Eixo Vegas, quando ele fala que eram os africanos que dominavam. Tipo, isso é um vestígio. Porque a gente está no... Desculpa só te interromper, é porque, né? Porque a gente está falando de um momento histórico em que um europeu reconhecer uma habilidade de um africano é algo que, assim, o negócio tinha de ser de fato muito fascinante, né? Então, se ele teve a hombridade de escrever que eram os africanos, é porque não tem como ter dúvida disso. E esse legado que os povos negros deixam aqui, eu me formei na Escola de Minas. E lá dentro da Escola de Minas, o tempo todo que eu estudei lá, não me falavam em nada sobre a contribuição do negro. E sempre eu estava naquela situação de olhar em volta na minha sala e ter um ou dois negros ali durante todo o meu curso. Então eu achava isso muito estranho. E somente depois, quando eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa, inventariando esses resquícios, que na verdade para mim é um gigantesco parque arqueológico que a gente tem aqui da mineração. Aqui no bairro São Cristóvão a gente tem mais de 45 minas subterrâneas, 4 conjuntos de mundéus, mais uma rede de 9 quilômetros de aquedutos. Então você tem uma verdadeira máquina, né? Igual o Douglas costuma falar, uma máquina de extrair ouro africana implantada aqui na Serra do Veloso. E toda essa máquina nunca é falada dentro da Escola de Minas, cara. Então quando eu comecei a pesquisar a história da mineração, e vamos pegando esses traços lá no Estiveg, que fala da importância do negro, tanto na mineração quanto na metalurgia, que aí a gente começa a perceber esse outro lado. Então eu começo a ver a engenharia de outra forma e é ali que eu vou me tornar negro, que aí eu começo a ver as minhas habilidades como engenheiro, as minhas facilidades para resolver problemas na engenharia, vindo desse legado que o povo negro já tinha deixado escrito aqui. Não só nas rochas, mas também nas casas, na metalurgia dos adinkra.
e tudo mais. Então, tudo isso nos fica negado. Com a mina do Veloso, a gente conseguiu juntar esse conceito Ouro Preto e a gente faz esse trabalho de decolonização, né, da visão. E aí até aproveitamos para convidar todos da audiência aí que venha, quando vier a Ouro Preto, conheça a mina do Veloso, porque as pessoas que estão trabalhando aqui, elas sempre vão passar essa visão, vamos dizer, da realidade de quem estava com a ferramenta na mão executando o trabalho e todo o esforço e todo o conhecimento que eles deixaram dentro dessa galeria subterrânea. Então, em Ouro Preto, a gente fala isso com muita tranquilidade, a Mina do Veloso é o único espaço que trabalha um programa voltado para a questão do patrimônio afro-mineiro e afro-ouropretano, com esse viés, né, com esse olhar para a grandiosidade de toda a sabedoria, de toda a ciência africana que foi trazida para cá. Aí, pessoal, quanto à mina, a mina seria, vamos dizer assim, a montanha, ou seja, todo esse bairro que nós estamos. Então esse aqui é um mapa aéreo de onde nós estamos, do bairro. Tudo dentro dessa área amarela seria a mina. Cada pontinho amarelo no mapa seria uma galeria subterrânea. Vocês conheceram uma das partes, vamos conhecer uma das partes, né? Só que existem 45 bocas de galerias contabilizadas aqui no bairro e na cidade são cerca de 450 bocas de galeria. Então a mina começava lá na serra, ou seja, na entrada do Rio Preto, naquele cruzamento, até a Serra de Mariana. Toda a montanha ao norte era uma mina, dividida em várias lavras, em vários lotes. Cada lote pertencendo a uma pessoa, ou seja, um proprietário. Nessa galeria onde nós estamos, o proprietário José Veloso do Carmo, um coronel de Braga que veio para cá, era um dos mais influentes da época. Ou seja, essa mina era uma das que mais rendia esse ouro na época, né? Só que isso é o último processo de mineração da cidade. O primeiro foi o ouro não era um processo de mineração ainda, mas sim de catação, que era o ouro em pepita. Aquele ouro que nós vemos normalmente em filmes, que era o ouro de fundo de leito de rio, que tinha uma camada preta do lado de fora, a camada de minério de ferro. Ou seja, esse ouro soltou da montanha lá em cima, acumulou nos rios embaixo, e esse acumular ele ficou junto com o minério de ferro, junto com a hematita, que é uma pedra um pouco mais escura, que tem uma incidência de ferro maior para vocês, e junto com o paládio. E isso deu uma camada preta do lado de fora. Daí que veio o nome da cidade, Ouro Preto. Só que esse ouro é de muito fácil acesso. Então vem muita gente para cá atrás desse ouro. Então essa incidência de gente fez esse ouro acabar muito rápido. Acabando esse processo, começou o processo de mineração. Mas precisou de um conhecimento muito específico. Um conhecimento que o português, o europeu em si, sabia onde achar. Por quê? Ele já usava a África como rota mercante há muitos anos atrás, desde o século XV. Então a Europa está aqui em cima, né? Eles entravam por Rabat, eles iam por toda a costa da mina, passando por Angola, com o Gabão até a cidade do Cabo. De Cidade do Cabo a Rabat, capital do Marrocos, que expressão que a gente usa para falar que você conhece a cidade de ponta a ponta. E aí? De cabo a rabo? É isso. De Cidade do Cabo até Rabat, capital do Marrocos, de ponta a ponta. O europeu já conhecia a África de ponta a ponta quando ele invadiu o Brasil. Ou seja, invadiu o país dos papagaios, como era conhecido na época, né? E quando ele precisou do conhecimento, quem buscar? A África já minerava cerca de 3.500 anos antes de Cristo. O primeiro indício de ouro foi cerca de 6.000 e poucos anos antes de Cristo. Então, essas pessoas já tinham várias técnicas de mineração, siderurgia, metalurgia, química. Quem trazia? Se eu quero construir uma casa, eu vou atrás do pedreiro. Foi literalmente o que os europeus fizeram. Trouxeram as pessoas que tinham o conhecimento necessário, o quanto necessário que eles precisavam. Chegando aqui, começaram a implantar várias técnicas. A primeira foi o desmonte hidráulico, onde eles começaram a retirar ouro do lado de fora da montanha. Quando o ouro do rio acabou, o ouro que sobrou ficou lá em cima na serra. Ou seja, eles começaram a desmontar a serra por fora, transportando água de um ponto ao outro e causando uma avalanche. Essa avalanche que teria material no meio. Depois dessa avalanche, eles apuravam essa avalanche, esse material caía. Depois de apurado, tirava-se o ouro dele. Só que essa avalanche poderia matar qualquer um a qualquer momento. Por isso que esse processo foi deixado de lado. Acabando esse processo, começou o último, de galeria. Só que lá dentro eles procuravam primeiros veios de cristal de quartzo, que é esse material branco, este mineral, né? E lá dentro o ouro vai estar associado a ele. Aí só a caráter de dúvida,
A entrada vai ser um pouco oscilada, vai ser um pouquinho baixa, vai ter 3 pontos baixos. Mas a partir desses 3 pontos são 2,5 metros até 3 metros de altura lá dentro. Bem refrigerado, bem iluminado. Se quiserem tirar fotos até dentro. O pecado aqui é não tirar foto. Tá bom? Vamos lá? Não, a questão é essa, não é só pequena brincadeira, né? Não, vou. Agora tá seco e deixei minha marca. Pelo menos ele com o capacete tá pouco nesse cara. Aí pessoal, conta aquela ideia que eu falei para vocês, ele tá pedindo ser uma rocha metasedimentar, é porque ele é feito em várias camadas. Ou seja, a linha da rocha é essa aqui, ó, sempre indo para baixo. Só que hoje está um pouco inclinada essa linha da rocha, vamos perceber isso ao longo da galeria. Não era para ser inclinado dessa forma, era para ser reto. Só que nós estamos no meio de quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero já se movimentou várias vezes, por conta de movimento de placas tectônicas e tal. E isso tornou, meio que movimentou muito e deixou um pouco inclinado. Tem algumas partes da rocha, mais alto na serra, que vai estar até quase em pé, essa linha. Só que você teria que saber cavar aqui dentro, não era cavar de qualquer forma. Por ele ser metasedimentar, ele pode soltar muito fácil uma linha da outra. Isso aqui são linhas que são basicamente uma apertada na outra. Se você cavar contra, você não solta uma linha da outra. Se você cavar a favor, joga tudo no chão. Por isso que a linha da rocha está sempre indo para baixo e nós estamos indo contra ela. É uma técnica da época, para não soltar essa mina tudo no chão, vamos dizer assim. E ao longo do passeio, vocês vão perceber que não tem nenhum tipo de escora. Mas aí, por que não tem escora? Lembra que tem um bairro em cima da gente, com casas, carros, caminhões, uma vida lá fora. É uma galeria do século XVIII, com cerca de mais ou menos aí uns 300 anos, e nada caiu aqui dentro até hoje. Como que está tudo em pé sem escora nenhuma? Tem a ver com a maneira como foi feito isso? Justamente. Você vai perceber que o túnel tem um formato de parábola, um formato de como se fosse uma ferradura de cabeça para baixo, onde ele fecha as pontas da parte de baixo. Isso muda a gravidade. Então todo o peso que vai estar acumulado no teto vai ser transferido para a parede e deixar a parede cada vez mais forte. Quanto mais peso em cima, mais resistente fica a parede. As pedras têm um pilhagem maior. As É pedras? só para deixar bonitinho. O que motivou entrar aqui? O que motivou levar para lá, do nada? Nós seguimos um túnel único, né, até aqui. Só que lá na frente teve um veio que foi indicativo de ouro. Então ele indicava que algum lugar teria ouro de verdade. A parte onde mais tem ouro agregado, vamos dizer assim, vai ser essa parte escura aqui no meio da rocha, né? O veio de cristal de quartzo. Que vai ter quartzo misturado com felito, argila, entre outros materiais aqui no meio. Aí vai ser basicamente um sanduíche. O itabirito aqui em cima, com a rocha placada, o veio de quartzo embaixo, e embaixo teria mais itabirito. Então a parte, vamos dizer assim, uma parte pequena da rocha, onde eles procuravam que vai render mais ouro ainda. Aí achava esse material aqui dentro, levava lá para fora. E todo o processo de separação, trituração, tudo lá fora, todo. Porque tem alguns pontos dela que esse túnel vai ficar dessa altura. Você vai começar a rastejar no chão. Então é meio que inviável para mim. Com a minha pequena altura. Aí pessoal, vamos lá para baixo? Nossa. Eu que não iria. Ou pra cair, a gente cai primeiro, né? Beleza. Tô brincando. Se eu cair aqui, todo mundo fez isso comigo. Opa! Beleza. Aqui tá molhado. Não, esse pé aqui tá beleza. São quantos metros aqui, onde a gente está? 550 ao todo? Não, mas aqui dessa linha.
Parece certinho. Aqui, ó, tem uma... Então, tem a de almocinho aqui. Quantos metros tem pra baixo? É um pouquinho, isso aqui. 7 metros? Nossa. É a água de mar? Eu fiz uma pequena brincadeira lá na galeria, naquele salão. Eu usei uma expressãozinha para chamar a atenção de vocês para a câmera, não sei se vocês perceberam. Qual que era a expressão? Olha o passarinho. Olha o passarinho. De onde que vem esse olho o passarinho? Não foi. Minas Gerais é conhecido por ter várias expressões, ou seja, vários ditos populares, né? Olho passarinho era um medidor de oxigênio da época. Vamos dizer assim, vocês têm ideia da iluminação, como é que seria aqui dentro, na época? Com o que seria feita a iluminação? Ah, óleo? Viu alguma coisa? Óleo de baleia, óleo de mamona, candeeiro. Existem vários buracos na parede da galeria, ao longo da galeria, vão ser enchidos com esse óleo, ou então vão fincar tochas embebidas nesse óleo. Só que isso queima muito oxigênio e solta muito monóxido de carbono, muita fumaça. Então já tem a ideia do ambiente totalmente tóxico aqui dentro. Tinha que ter algum medidor. Qual seria esse medidor? Putz. O pássaro. Por quê? O passarinho, biologicamente, ele sente a perda de ar muito mais rápido que o ser humano. Então é mais fácil você olhar um passarinho que está começando a se sentir mal, começando a sufocar, do que você, provavelmente, se sufocar com o ar, né? Vamos dizer assim.